Esse é o ADMcast, o videocast e podcast do curso de administração da PUC Minas Campus Poços de Caldas. Primeira temporada, Simulação Empresarial. Olá, seja bem-vindo. Eu sou o professor Vinícius, do curso de administração da PUC Minas em Poços de Caldas, e esse é o ADMcast. Nós estamos falando aqui, nessa primeira temporada, sobre a simulação empresarial. E como é que o aprendizado em sala de aula, a vivência de uma empresa simulada contribui para a gestão de empreendimentos e de negócios de um modo geral. Eu te convido a acompanhar aqui hoje o nosso bate-papo com os 4 gestores das empresas simuladas aqui do primeiro semestre de 2025, e eles vão trazer dicas, informações, a experiência deles sobre a gestão logística e a operação do dia a dia de uma empresa comercial. E por falar nisso, estão aqui comigo, a Heloísa, o Lucas, a Mirella e o Brandon. Nós vamos começar esse segundo episódio dizendo o seguinte: dinheiro é muito importante dentro de uma empresa e estoque é dinheiro. Então, estoque parado é dinheiro parado. Então, como é que o gestor tem que fazer o seu trabalho no dia a dia de forma a saber o que comprar, como comprar e manter o produto sempre girando no dia a dia? Lucas, qual que é aí a visão de vocês, a experiência de vocês sobre essa questão de gestão do estoque para que o dinheiro não fique parado? Boa tarde, Vinícius. Eu queria entrar aqui numa discussão sobre o custo de oportunidade, que a gente tem. Como diz a pergunta, dinheiro parado, estoque parado, ele é dinheiro parado. Então, isso eu acho que quer dizer assim que quando você está aplicando seu dinheiro em um material que ele não está sendo aproveitado ali, vendido, passado para frente, você está deixando um recurso que você poderia estar aplicando em outro produto. Ou outra atividade. Isso. E, então você tem uma perda ali monetária mesmo, assim, muito grande quando isso acontece. E o que, sem dúvida, implica até na necessidade da empresa ter que recorrer a empréstimo, financiamento para poder sustentar ali, porque o dinheiro está parado e precisa cumprir os seus compromissos. E como o dinheiro não rodou ali, você pode ter até um problema de fluxo de caixa ali na frente, depois. Então, eu acho que a questão logística, ela se liga muito com a financeira. Heloísa, e nesse aspecto, nesse sentido, qual que é a experiência, a vivência de vocês em selecionar itens e quantidade de itens a comprar e fazer a gestão da quantidade de itens no estoque de forma que o dinheiro não fique parado? Sim, primeiro a gente tentou entender o que o mercado queria, No primeiro mês, a gente fica muito à disposição do que o mercado precisa. E é quando a gente tem os primeiros indicadores para compreender mesmo como que a gente vai conseguir fazer essa gestão dos estoques de maneira mais eficiente. A partir desse momento, a gente consegue identificar quais foram os produtos mais vendidos, que foi o que aconteceu na Impulse, e ver qual é aquele produto que é o estrela, que é aquele que tem tanto mais vendas quanto maior lucratividade para a empresa. E identificar aquele também que é o abacaxi, que não sai por nada, mesmo que você reduza preços, e ele também não te dá uma lucratividade ou rentabilidade adequada. Então, é muito importante a gente identificar quais são esses produtos que realmente vão alavancar a nossa empresa. Então, na Impulse, a gente sempre olhou por esse lado, de entender o que estava saindo ali mais, o que o pessoal estava pedindo mais nas vendas, para a gente conseguir controlar o nosso estoque de forma eficiente e evitar perder dinheiro ou deixar o dinheiro parado. Lembrando que o importante é também não faltar o produto no estoque, O cliente querendo comprar e não encontrando é um grande dificultador, é perda de receita. Como é que vocês, Mirella e Brandon, trabalharam nas empresas de vocês e que informações vocês podem compartilhar em relação a isso, a gestão do estoque e o atendimento ao cliente? O que vocês têm aí para contribuir? Bom, como você colocou, eu acho que isso sem dúvidas impacta diretamente no cliente e a empresa ela existe para atender o cliente, Então eu acredito que isso impacta muito na credibilidade que a gente quer, que a empresa está ofertando para o cliente. Então o estoque, sem dúvidas, ele transparece para o cliente como que a gente está fazendo essa gestão, qual tem sido o cuidado interno da empresa.
Então, eu acredito que acaba afetando o cliente nesse sentido, né? Se a gente não tem estoque, a gente não consegue atender ele. Então, eu acredito que a melhor forma de conseguir minimizar esse impacto é tanto entendendo o cenário, né? O que eles querem, garantir que sempre o produto, né? Que como o Lucas mencionou da curva ABC, qual é o item que eu mais vendo? Então, é garantir que sempre eu tenho aquele item em estoque, né? E também tentar buscar, caso a gente tenha, né, um índice de produtos que não esteja vendendo, estou com muito tempo esses produtos parados no meu estoque, será que eu não consigo criar combos? Será que eu não consigo criar, colocar ele em alguma forma, né? Incluir ele de alguma forma nas minhas vendas, seja como um brinde, eu não sei. Mas eu acho que a gente consegue desenvolver algumas estratégias nesse sentido, tanto para não impactar o cliente e pensando também que a nossa má gestão de estoque não possa impactar ele no fim do dia, né? Legal. E aí, Brenda, qual que é a experiência de vocês? A minha experiência lá na empresa simulada, eu comecei um pouquinho no marketing, depois eu migrei um pouco para logística também, então eu tive um pouco esse contato. E, ao meu ver, pela experiência que eu tive, o marketing e a logística andam muito junto. E quando a gente fala em satisfação, marca, produto, a gente não representa só o bruto, a gente também representa a nossa marca, nossos valores como empresa, nossa visão e o que a gente quer passar para os nossos clientes. Eu acho que quando a gente se coloca no cenário de estamos vendendo um produto, tem muita demanda dele, chegou um cliente lá uma hora para fechar a loja, não tem mais ele, a gente está afetando principalmente a nossa marca, mas também deixando a longo prazo de um cliente que vai estar comprando várias vezes recorrente a nossa empresa. A gente deixa de estar cativando aquele cliente para a gente. Eu acho que com a pesquisa, com iniciativas para poder entender, isso aqui tem mais giro para a gente. Não necessariamente o que tem mais giro significa mais lucro, mas também pode ser mais faturamento. Mas isso para a gente é bom, tem que manter. Estamos ouvindo que o cliente precisa disso, então tá bom, vamos conseguir isso daqui e atender o que ele pede. Eu acho que dessa forma a gente sempre... É muito ruim. Todo mundo já passou uma experiência de ir num local, achar que tem aquele produto, não ter. Você fala, nossa, fiquei tão triste, ter que andar mais um pouco. Aí depois, quando você vai a próxima vez comprar, você fala assim, não vou passar naquele lugar porque ele não tem. Alguma coisa te acende, você fala, acho que não vai ter lá, então vou direto no próximo local. Isso prejudica a empresa. Então a logística tem que ficar muito atento àquilo que está acontecendo, porque o estoque é a forma onde eles estão vendo ali da forma mais real o que está saindo, o que está acontecendo de verdade. Então eles têm que repassar isso pra gente e a gente conseguir planejar as vendas, por exemplo, vai ter um feriado, tá bom, o que vai sair pra gente agora? É isso daqui? Semana passada saiu bastante disso, mas vai ter esse feriado, as pessoas vão beber isso. Então, legal, vamos antecipar as compras, ver com os fornecedores, dia de entrega, se vai bater ou não, e alinhar tudo isso para a gente ter um estoque 100% ao dia, alinhado com a nossa demanda de vendas. Esse é um grande desafio, né? Evitar o tem, mas acabou, né? Que as pessoas vão procurar o produto, tem, mas acabou, e evitar o dinheiro parado, né? Em produtos que não vão vender, não vão ter rotatividade, não vão gerar receita para a empresa. Muito bem, bacana, boas dicas, né? Uma experiência bem interessante na gestão de estoques. Eu queria que vocês fizessem o fechamento, a dica principal na gestão do estoque a partir do aprendizado de vocês, para a gente fechar esse segundo episódio sobre as empresas simuladas e o aprendizado de gestão, falando hoje sobre logística e operação. Quem começa? A principal dica que eu acho que a gente pode deixar quanto à logística é a questão do gerenciamento do estoque. Então, você ter ali consolidado todos os seus lançamentos, tudo bem certinho, tudo aquilo que saiu do estoque, né? Para que você consiga ter clareza sobre o que você realmente vendeu, o que entrou dentro do seu estoque, que você comprou dos seus fornecedores, e tudo aquilo que saiu do seu estoque. Então, ter isso bem lançado é o que vai possibilitar você realizar o controle e, por fim, gerar um indicador, como o Lucas colocou da questão da curva ABC, por exemplo, que ali você consegue entender qual é o produto que mais saiu pelo valor, qual o produto menos saiu por aquela quantidade de valores, né? Então, isso é bem interessante dentro da logística, que faz também todo o resto funcionar, como as vendas, por exemplo. Então, acho que do meu aprendizado na empresa simulada, percebi que, se não é um dos setores mais complexos que tem, né, de uma empresa, porque no final do dia, né, a empresa, o que movimenta ela é vender. Então, ela afeta totalmente o marketing e principalmente o financeiro. Então, acho que ter processos logísticos que sejam consolidados, né, são extremamente importantes.
Sem dúvidas, eu creio que ter projetos logísticos bem definidos é muito importante, até em questões estratégicas, né? Quando eu olho que produto comprar, né? Se você não está com o seu gerenciamento logístico, né, bem feito, a gente nunca sabe. E a gente sabe que a logística é um acompanhamento diário, né? Então, todo dia, no fim do dia, você tem que ali ver se realmente todas as entradas foram lançadas, bem como as saídas, né? Então, eu vejo que é um setor que a gente precisa estar olhando, né, constantemente, né, a todo momento, e sem dúvidas garantir, como a Elo comentou, que todas as entradas e as saídas estejam bem registradas, além das análises que podem ser feitas, né, através de KPIs como a curva ABC. Muito bom. Bom, eu acho que o meu aprendizado na área da logística acho que foi esse de ter um produto. Tem, mas é aquilo, né? Acabou, mas a gente tem. Eu acho que a gente ficar muito atento a isso, que está saindo bastante. Mas também ficar atento aos fatores, aos indicadores que a gente tem ao longo do nosso mensal de vendas. E entender que pode ser que no primeiro mês saia um produto, no final do mês saia outro, a gente ficar atento e ter essa previsão, tentar prever o futuro, né? É um pouco difícil isso, principalmente quando algumas empresas também encaram que a estação não tem um caixa, e o que eu tenho de produto é esse daqui, mas eu sei que semana que vem vai ser muito esse que eu vou fazer, vamos colocar em promoção, vamos alinhar alguma coisa aqui para poder levantar esse dinheiro, para poder comprar o produto que eu sei que vai ter saído semana que vem. Então, acho que as pessoas ficarem espertas com essa parte, principalmente com o que a gente está falando de entrada e saída. Eu acho que muitas empresas utilizam sistemas, né? Cada um tem o seu particular para poder organizar e ver o seu estoque. Eu acho que o principal de tudo é um sistema bem alimentado, ele te dá tudo mastigado. Eu acho que todo mundo deveria ficar muito atento a isso também. Bacana! E é isso, pessoal. Chegando aí ao final do nosso segundo episódio, hoje nós falamos sobre logística e operação, a importância dos controles, dos registros e como é que você, empresário, gestor, pode cuidar melhor do seu negócio, da sua empresa, no aspecto de vendas e de estoques. Eu quero te convidar para a terceira parte do nosso podcast, nosso videocast, que nós vamos falar sobre finanças. Vamos falar sobre dinheiro. Eu sou o professor Vinícius e esse é o ADMcast.